Senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à quinta etapa do ciclo de palestras do Partido Novo Santa Catarina. Me chamo Fernando, sou um dos apoiadores do Novo aqui em Santa Catarina e fico muito feliz de ver que hoje a gente tem um bom público aqui, num dia de semana, sabendo que todo mundo sai cansado do trabalho, da faculdade, e percebo que realmente a gente está conseguindo de alguma forma aí agregar e tentar resolver essa crise de representatividade e essa crise de confiança que a gente tem hoje no Brasil em relação à política. Então, um evento político conseguir atrair tanta gente é realmente notável. Pessoal, nessa etapa a gente tem o grande prazer de receber aqui em Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa, o presidente do Partido Novo Nacional, João Dionísio Amoedo, veio especialmente do Rio de Janeiro, para palestrar um pouco e falar um pouco mais sobre o Partido Novo, como começou e quais são as perspectivas aí futuras do partido em esfera nacional. Vão estar circulando e passando essas filipetas para vocês e as canetas para vocês fazerem as perguntas anotarem as perguntas durante a palestra do João, e no final a gente faz uma seleção para tirar as perguntas duplicadas e faz as perguntas aqui para o João responder diretamente para vocês. As que não forem respondidas, depois a gente também encaminha para o João, posteriormente poder dar um retorno. Antes de passar a palavra para o nosso coordenador estadual aqui do Novo Santa Catarina, Alexandre Paiva, eu queria deixar uma frase que eu acho que representa muito o que a gente está vivendo aqui agora. É uma frase que é atribuída a Vitor Hugo, pensador Vitor Hugo, que diz que nada mais é poderoso do que uma ideia cuja hora chegou. Pessoal, obrigado e bem-vindos ao Novo. Boa noite. Muito bom ver que vocês tiveram a disposição de sair de suas casas hoje, vieram aqui para conhecer um pouquinho mais sobre o Partido Novo, sobre quais são os ideais do partido. Muitos já conhecem, né, pela internet, já acompanham há algum tempo o partido, conheço bastante gente daqui que já tivemos a oportunidade de conversar e sabem mais ou menos o que é o Novo e o que o Novo traz para o futuro aqui no país. E antes de passar a palavra para o João, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a situação do Novo aqui no Estado. E como o Fernando teve a perspicácia de falar, eu também dou os parabéns às pessoas que tiveram também a força de vontade de pegar a estrada, sair de casa para vir até aqui. Sei que tem bastante gente de fora, de Joinville, Criciúma, tem gente de Itapema, tem gente de Joinville, Balneário Camboriú, muitas pessoas que vieram de fora para ouvir um pouco sobre o que é o Novo. E me perguntaram como é que eu faço para que o Novo chegue até a minha cidade também. O João vai explanar um pouquinho sobre isso também, mas eu gostaria de falar que o Novo, ele vai chegar. Só que ele vai chegar depende de cada um de vocês fazer o trabalho, fazer com que o Novo chegue na sua cidade. O trabalho, ele consiste inicialmente em divulgação, levar a ideia aos amigos, aos seus parentes, aos seus conhecidos, falar sobre qual é a perspectiva para o futuro, o que o Novo apresenta. E aqui em Florianópolis nós temos o prazer de já ter um grupo formado já há algum tempo, basicamente já desde o começo do ano vemos nos reunindo mensalmente, organizando eventos já, que com esse também foram um sucesso. E a nossa perspectiva é muito, muito grande para o estado de Santa Catarina. Tivemos agora recentemente as eleições, onde nós vimos que a oposição aqui no estado deu um banho na situação, no governo, porque ninguém aguenta mais o que está acontecendo. E o Novo, ele é o contraponto exato de tudo o que esse governo que está aí propõe. A nossa proposta é a água para o óleo, não se mistura, são totalmente opostos. E eu gostaria também, depois de ter a oportunidade de conversar com quem eu já não tive a oportunidade de conversar, e bater um papo e explicar mais detalhadamente como que vocês podem fazer para que nós possamos no futuro estar também na cidade de vocês. Eu me proponho também a me deslocar até a cidade para, quem sabe, fazer um evento, fazer uma palestra, ajudar vocês a levar o Novo para o interior do estado. E eu estou à disposição para que vocês me procurem, vamos conversar para que isso aconteça. E eu não vou me alongar muito mais, vamos passar a palavra para o nosso convidado de honra, veio do Rio de Janeiro, que veio acho que de mais longe aqui foi ele, né? João, por favor.
Bom, boa noite, um prazer estar aqui, agradecer ao Alexandre, ao Fernando, a todo mundo aqui de Santa Catarina, Florianópolis, que montou a palestra, e acho que vai ser muito agradável poder contar um pouco do Novo para vocês, conversar, tirar as dúvidas. Antes até de mais nada, eu queria pedir que quem está vindo para a primeira vez a uma palestra do Novo pudesse levantar o braço, só para ter uma ideia. Primeira vez que vocês estão vindo aqui, ótimo. Então, bom só porque até ajuda a gente a falar um pouquinho do histórico. Primeiro de tudo, só me apresentar. Então, meu nome é João Dionísio, eu tenho 52 anos, fiz engenharia civil no Rio de Janeiro e administração de empresas. Sempre trabalhei, apesar de ter feito engenharia, trabalhei toda a minha vida na área financeira. E aí, em 2008, 2009, veio essa ideia que eu até comento que me assustava lá atrás, de montar um partido político, né? Só para vocês entenderem o que aconteceu, conversando com alguns amigos na verdade, em São Paulo, nós estávamos conversando e falando, não é possível que no nosso país a gente pague tantos impostos e os serviços públicos sejam tão ruins, né? Aí a gente falou, bom, será que a gente não consegue se aproximar da administração pública, começar a fazer alguma coisa, levar parâmetros da iniciativa privada para esse mundo público? E fizemos uma aproximação lá no Rio, tinha uma pessoa conhecida que, na verdade, tínhamos um amigo em comum, que tinha um candidato a prefeito no Rio. Nós fomos lá, nos aproximamos, e aí vimos que a gente nunca tinha se metido com política, mas aí vimos o seguinte, olha, o trabalho é muito maior do que o que a gente imagina, né? A constatação, a conclusão na época foi, a gente precisa mexer nesse modelo de Estado que está aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí surgiu a ideia, falou, bom, para fazer essa mexida que nós gostaríamos, temos que trazer novas lideranças para a política, temos que trazer gente nova para participar. Precisamos fazer isso através de uma forma democrática e criar um processo que efetivamente as mudanças que a gente queira funcionem. Nós vamos ter que fazer essas mudanças trazendo gente nova e criando a ferramenta pela instituição democrática que existe. Então o partido era a solução e falei, bom, vamos então começar ao partido, como eu comentei, assustava um pouco, porque a política é muito mal vista, né? Então, quando você fala que vai se envolver na política, a pessoa já pensa que você está fazendo isso por algum interesse pessoal, buscando algum lucro, algum benefício, né? Tanto é que eu acho estranho que várias vezes você conversa com várias entidades, várias coisas, a primeira coisa que a pessoa fala é que ele é apartidário, como se aquilo significasse honestidade, né? Mas o fato é que a gente resolveu tocar em frente, era um grupo pequeno. E aí, em 2010, no final de 2010, esse grupo convidou alguns amigos, fizemos umas 2, 3 apresentações e falamos, olha, estamos pensando em tocar esse negócio, montar um partido com essas ideias, para trazer gente nova para a política, temos que participar, a política está no nosso dia a dia, está na nossa vida diariamente, então, se a gente não participar, se a gente não fizer nada, essa coisa não vai mudar. E aí, perguntando para as pessoas, se vocês estiverem dispostos a serem nossos sócios nesse projeto, a gente vai em frente, né? E aí, na época, abordamos cerca de 200 pessoas, e aí, em fevereiro de 2011, 2 meses depois, nós fizemos a fundação do partido. O partido, então, contou com 181 fundadores de 35 profissões diferentes, sem nenhum político, né? E aí, desde lá de trás, algumas coisas estavam muito claras para esse grupo e dentro do projeto do Novo, né? Primeiro, a gente dizia o seguinte, o partido tem que ser estruturado, tem que ser baseado em ideias. Nós não queremos fazer o partido baseado numa única pessoa, num expoente, num salvador da pátria. A gente não acredita nisso, nós entendemos que o tempo de vida do partido é muito longo e a gente tem que aglutinar as pessoas em torno de ideias. Segunda coisa, nós temos que ter prioridades em todo esse processo. A gente está aprendendo, nenhum de nós tinha participado da política, quanto mais montado um partido, é um processo muito trabalhoso, custoso, difícil, quer dizer, os riscos são muito grandes no processo de própria distorção do Novo. Muita gente até nos pergunta como é que vocês vão garantir algumas coisas. A gente não pode garantir, porque isso depende da participação das pessoas. Mas então a segunda decisão nossa foi, a gente vai ter que escolher as prioridades e fazer isso com muita disciplina para que o projeto tenha sucesso, né? E a terceira coisa que ficou claro também no início foi, e até havia esse questionamento, que era o seguinte, mas vocês quando chegarem lá vão ter que fazer isso, vão ter que fazer aquilo. E a nossa postura sempre foi muito tranquila, dizendo o seguinte, olha, nós estamos fazendo isso porque a gente quer trazer mudança, a gente quer melhorar o país. Se por acaso você, para fazer isso, tiver que fazer coisas que você não gostaria de fazer, nós simplesmente não vamos fazer. Quer dizer, o risco do projeto em si é nós não nos curvarmos a fazermos as coisas que nós não achamos certas, né?
Então, foi muito dentro desses princípios que nós demos a largada no Novo. E aí, como tudo na vida, você acha que vai ser sempre mais fácil, né? E o partido político acho que é muito mais difícil do que as coisas que a gente acha que são difíceis. O fato é que, para montar, você precisa coletar aquelas assinaturas, o pessoal aqui trabalhou muito para isso, e nós achamos que seria uma coisa mais ou menos fácil, né, de coletar Nós sabíamos que era um pouco difícil, mas não imaginávamos que fosse tão difícil, né? E o fato é que nós demoramos aí 3 anos e meio para coletar todas as assinaturas, para validá-las nos cartórios eleitorais, mas essa etapa foi vencida, né? No final de julho desse ano, então já tem aí mais de 3 meses, nós entramos no TSE com pedido de registro do partido, com todos os diretórios formados e com todas as assinaturas, todas as certidões necessárias para a formação do partido haviam sido obtidas, nós submetemos lá e estamos aguardando agora o deferimento do partido pelo TSE, né? Nós havíamos trabalhado com um prazo mais curto para ter esse registro, provavelmente o processo eleitoral atrapalhou a nossa agenda e tomou mais tempo lá do TSE, mas nós imaginamos que esse processo esteja muito próximo, porque não tem mais nenhuma possibilidade de impugnação de algum terceiro, e todos os trâmites legais, burocráticos, administrativos que precisam ser feitos, nós cumprimos, né? Então, o partido deve estar, nós imaginamos, saindo em breve, né? Ao mesmo tempo, junto com a montagem do partido, o que a gente quis procurar fazer também, que foi o trabalho nesses 3 últimos anos, nesses 3 anos e meio aí, foi divulgar as ideias do Novo, né? Divulgar o que a gente quer fazer, quais são os objetivos, quais são os valores do Novo. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui mais na frente, mas principalmente foi uma forma da gente estar interagindo com as pessoas. E aí nós usamos muito as mídias sociais. Acho que eventualmente alguns de vocês tenham tomado conhecimento do Novo através das mídias sociais, do Facebook. O Novo até recentemente era o partido com o maior número de fãs no Facebook. Está agora atrás só do PT e do PSDB, que cresceram muito durante o processo eleitoral. Mas, de qualquer forma, para nós foi uma ferramenta muito importante, porque foi uma possibilidade de estar conversando com as pessoas, estar expondo as nossas ideias, estar entendendo quais são as demandas. Então, é um veículo que a gente vai continuar a usar. Então, como eu falei, são quase 700 mil. E também, paralelo a isso, nós recebemos aí mais de quase 25 mil cadastros de pessoas no site do Novo. Não são filiados ainda, porque o Novo só pode ter filiados depois que obtiver o registro. E temos interagido muito com as pessoas. A gente recebeu também, de novo, pelo site, cerca de 15 mil mensagens pelo Fale Conosco, que a gente está sempre conversando. Então, esse foi, vamos dizer, o início do Novo. A primeira etapa está quase vencida, vamos dizer quase, mas prefiro esperar sair o registro lá no TSE, mas agora vai começar outro desafio grande, né? Agora que, vamos dizer, a gente vai poder entrar em campo e, como a gente vai ver aqui, tem muita coisa para fazer, né? Antes de falar, então, um pouquinho das ideias, da nossa estratégia, o que são os próximos passos, eu queria ir no gancho que o Alexandre tinha deixado aqui, que é um pouco de falar como é que a gente está hoje, né? Acho importante, antes da gente falar do que fazer, entender o problema, qual o quadro que nós temos hoje, né? Acabamos de passar por um processo eleitoral aí, com prós e contras. Acho que muita gente frustrada com o resultado, mas, por outro lado, teve coisas positivas no desenrolar disso, né? Então, só para a gente começar, muito rapidamente aqui, não vou me alongar em todas as coisas, mas só para a gente ter uma visão geral. Acredito que não tenha muita novidade do cenário que eu vou falar aqui, mas só para a gente ter ele bem claro para caminhar nas próximas etapas aqui. Bom, basicamente eu queria falar desses pontos quanto ao cenário: crescimento, inflação, as contas públicas, né, que não estão fechando, e aí vamos falar do quadro político, e daí a gente continua com o projeto do Novo, né? Então, o crescimento, nós sabemos que é um problema. O Brasil não consegue crescer, né? E eu não quis listar todos, porque nem cabia no slide, mas só para a gente ter ideia de alguns. Quer dizer, o país não tem infraestrutura, o custo de capital é muito alto, né? Taxa de juros crescente, então qualquer coisa que você vá fazer no Brasil é cara.
difícil de atrair investimentos, por quê? Porque o governo tem uma política que demoniza o lucro, então se o sujeito tem lucro é muito ruim, então ninguém vai investir se não for ter lucro, né? Você vai reinvestir o seu lucro. Você não pode ter lucro porque é mal visto, você não investe. Carga tributária elevadíssima, então todas as empresas brasileiras, especialmente a indústria, têm perdido competitividade ao longo do tempo, porque você não consegue fazer um produto e vendê-lo pelo preço para suportar a carga tributária que você tem que pagar. E, por último, a produtividade é muito baixa, porque tem pouco investimento na qualificação das pessoas, e com isso você também não consegue ter ganhos no processo. O interessante notar é que, se a gente for pensar sobre cada um desses pontos, a gente vai ver o seguinte: infraestrutura é uma coisa que o governo sempre tomou para si e não consegue fazer. Custo de capital é elevado porque o governo, para combater a inflação, precisa subir os juros. A atração de investimentos é ruim porque o ambiente de negócio promovido pela gestão atual não privilegia investimento. A carga tributária é um reflexo da má gestão. E a produtividade também decorre da falta de programas e da falta de incentivo a esse tipo de melhor eficiência no processo. Então, no final, você tem um problema grande aqui, a grande maioria deles gerada pela ineficiência do governo no processo. Inflação é um problema, porque ela já está lá batendo na meta e tem coisas piores para acontecerem, né? Há uma quantidade grande de preços represados da gasolina, que agora fizeram um pequeno reajuste, mas ainda está atrasado, tarifa de energia, o problema do câmbio, que tem se desvalorizado, isso vai refletir também, e, por último, ainda um problema de falta de energia e água, que vai onerar o preço desses insumos e ainda contribuir para índices piores aí. Bom, aí as contas públicas, eu achei interessante esse é um gráfico feito pelo Credit Suisse, e acho que é interessante mostrar aqui o seguinte: ele fez o seguinte, ele considerou a data de 2011 como um número 100, e traçou um gráfico como é que tem sido a evolução. Em vermelho são os gastos, né? E em azul a receita. Então, se a gente notar, o gasto vem sempre sendo crescente, né? Ele não para de crescer. Isso é claro. A receita vinha acompanhando sempre o gasto. Aqui, só para lembrar, foi a crise lá de 2008, 2009, então se teve uma queda grande, mas depois teve uma recuperação. Só que aqui, já a partir de 2011, final de 2011, meados de 2011, as receitas caíram muito. Por quê? A carga tributária está tão grande, sufocando tanto os negócios, que a atividade começa a reduzir. Como a atividade reduzindo, você acaba diminuindo a receita em volume total, o que faz com que a gente esteja abrindo aqui um buraco, né? E a gente sabe, qualquer um no seu dia a dia, que esse negócio, mais cedo ou mais tarde, essa conta vai ter que ser paga, né? E eu não sei se vocês chegaram a ver hoje no... Só mexer aqui. Não sei, hoje, só para explicar um pouquinho esses números, que eu achei interessante. Número é sempre um negócio meio complicado, mas acho que esse aqui dá bem uma ideia do que está acontecendo no país hoje, né? O governo lá atrás se comprometeu a fazer um superávit, quer dizer, ter um saldo positivo entre o que ele gasta e o que ele arrecada, para pagar basicamente os juros da dívida, né? Esse número, só para a gente ter uma ideia, eram 116 bilhões de reais. E aí faz aquelas coisas contábeis, olha, eu tenho que descontar, posso descontar isso, posso descontar aquilo, e ele acordou com o Congresso que poderia descontar alguns gastos que ele estava fazendo. Seria mais ou menos como se você fizesse uma reforma na sua casa e falou, bom, mas esses gastos aqui eu vou desconsiderar, apesar de você ter os gastos, né? Mas foi isso que ele fez. Ele falou, bom, pode descontar 35 bilhões desse número. E aí, no final das contas, eles acertaram que o governo teria que fazer esse superávit de 80 bi. E isso está na lei da responsabilidade fiscal. O executivo se compromete com esse número. O que aconteceu? Esse número até agosto, esses 80 até agosto eram 5 bi positivo. Quando chegou em setembro, eles fizeram 20 bi negativo no mês de setembro. Então, os 5
positivo, viraram 15 negativo. Então, a gente terminou setembro com 15 negativo e a gente tem que chegar no final do ano em 80, ou seja, tem 3 meses para fazer 95, né? Sendo que o último mês foi menos 20. Não vai chegar, óbvio, né? E a grande discussão que está tendo agora é o seguinte: se o governo não cumprir esse número que está na lei da responsabilidade fiscal, a presidente da República pode ser considerada responsável por isso. E isso pode caber até uma ação contra ela e, consequentemente, até um processo de impeachment. Não sei se vamos chegar a isso, provavelmente não, mas a negociação que está hoje em vigor, que era o que os jornais estavam noticiando hoje, que é o seguinte: eles estão querendo trazer esse número de 80, na verdade, para muito próximo do que tem. Então, até aquelas demandas só para a gente ter uma ideia do absurdo dos números, lembra que era 116 bi lá que ele tinha que chegar, que depois virou 80. Agora, o que eles estão pedindo para o Congresso é dizer o seguinte: olha, a gente gostaria de descontar mais gastos. Vamos desconsiderar alguns gastos que foram feitos, que tinham que estar na conta, mas só para efeito desse número, vamos desconsiderar mais gastos. E aí pedem para não ter limite de gasto e desconsiderar todas as desonerações fiscais que o governo fez. Esse número somado dá 130 bilhões. Então, ele tinha que fazer 116, ele quer tirar 130 dos 116, vai ficar 24 bi negativo, né? Então, é esse o número que ele quer se comprometer, ao invés de ter um superávit, a ter um déficit só de 24 bi. Vamos ver como é que vai ser essa discussão no Congresso, mas esse é o tipo de coisa. Os números acho que ilustram bem como é que o negócio está diferente do que a gente gostaria, como é que está distante o cenário, né? E, por último, indo para a política, né? Aí, na política, eu dividi um pouco aqui para a gente falar sobre cada agente especificamente, né? O governo, essa é uma avaliação que nós tínhamos já, uma avaliação já até anterior às eleições, e, infelizmente, dado o cenário, o resultado das eleições, vai ser o mesmo quadro que nós teremos por mais 4 anos, né? Que é basicamente o seguinte: é um governo, como a gente já falou, que despreza as regras econômicas básicas, né? De formação de preço, de uma série de coisas, e por isso a economia fica tão tumultuada, anda tão mal. Aparelha o Estado com interesses partidários, isso ficou muito claro, quer dizer, a determinação de ficar no poder a qualquer custo, e o aparelhamento da máquina do Estado fica muito presente. Não reconhece os erros, o que é uma pena, porque se você não reconhece os erros, dificilmente você vai chegar nas soluções, né? E por último, quer dizer, trata os brasileiros, eu pus aqui com um pouco de descaso, porque é realmente isso, quer dizer, as notícias, os malabarismos fiscais, a forma como as coisas são colocadas, muita coisa para debaixo do tapete, e acho que foi um pouco disso, essa polarização tão grande que aconteceu nas eleições, quer dizer, as pessoas muito incomodadas, provavelmente, com essa postura aqui, né? Então, esse é o governo que a gente tem, como eu falei, irá perdurar aí por mais 4 anos. E aí vem um segundo problema, que é o Estado, né? E aí eu acho que é onde o Novo quer atuar, e a gente vai conversar mais sobre isso, né? Qual é a nossa leitura do Estado? O Estado tem sido um péssimo gestor. Então, inclusive, foi a origem da nossa vontade de montar o Novo, quer dizer, essa constatação que o Estado vai tendo cada vez mais recursos e cada vez entregando menos, né, com pior qualidade. Justamente por ser um péssimo gestor e por ter que gastar, ele acaba também sendo um arrecadador insaciável de impostos, quer dizer, sempre há uma busca, uma procura para arrecadar mais impostos. E não satisfeito em não fazer bem essas duas coisas, ele ainda é intervencionista, então influencia muito, se acha no direito de influenciar na liberdade das pessoas com coisas muito básicas, né? Então, detalhes desde a determinação do carro de bebê que você tem que pôr atrás do seu carro, até a proibição da propaganda de venda de brinquedos, de armas de brinquedo, quer dizer, coisas que deveriam ser da autonomia de cada um, e é uma postura também muito paternalista que vai nessa mesma direção, né? Então, esse é um modelo que, no nosso entender, precisa ser alterado. O Congresso, onde as coisas deveriam começar a acontecer, tem um problema.
Isso aqui, quer dizer, nós temos hoje 28 partidos com representatividade no Congresso. Temos 32 existentes, né? O Novo está pleiteando aí seu 33º, e aí isso chama muita atenção, quer dizer, não é normal ter tanto partido, né? Por que tem tanto partido? Acho que essa é uma pergunta que eu acho que é interessante a gente fazer, e infelizmente o que a gente tem visto de medidas do próprio Congresso ou do governo para mudar esse quadro é novamente aquela sensação que você tem um problema, em vez de você buscar qual que é a origem do problema e entender qual que é a realidade para aquela situação tenha chegado daquela forma, você busca uma lei, né? Então, no Congresso hoje tem 28 partidos, basicamente, no meu entender, porque você não tem nenhum deles que tenha, ou a maioria, não diria nenhum, mas a grande maioria, não tem uma ideologia muito clara. Não tendo ideologia muito clara, é natural que você tenha várias opções, e o que acontece normalmente no processo eleitoral, pelo menos comigo, eu imagino com a grande maioria de vocês, é o seguinte: você acaba indo votar num candidato. Você não está muito preocupado de que partido ele é. Óbvio que você pode ter restrição a alguns partidos, mas você está sempre pensando na pessoa que você está votando, né? E não no partido, porque dificilmente aquele partido está significando uma ideologia, um propósito, alguns valores muito claros. Então, acaba acontecendo que você tem uma dispersão muito grande, porque as pessoas não estão votando nos partidos. Quer dizer, quase que no limite, a gente qualquer dia desses vai chegar a 513 partidos, porque o que vale são os candidatos e não necessariamente os partidos. Entendido isso, o que o governo faz? Não, vamos estabelecer uma cláusula de barreira, que não muda nada a legitimidade dos partidos, porque a legitimidade vai ser dada pelas ideias que eles apresentam, pelos seus eleitores, e a cláusula de barreira, no fundo, só vai concentrar poder. A gente vai continuar com o mesmo problema de legitimidade, mas você vai concentrar poder num grupo menor de partidos. Mas essa é a realidade que, de novo, vai ser o que vai existir aí pelos próximos 4 anos, né? E aí, eu acho que uma das grandes perguntas que existem hoje é como é que vai ser a oposição ao governo atual, né? Acho que ficou claro, especialmente no final do processo eleitoral, que na campanha presidencial a oposição ficou mais clara, principalmente nos debates, né? Teve um tom mais forte, mas sempre houve, ao longo do tempo, um questionamento. Bom, mas o PSDB é mesmo um partido de oposição? Por que essa oposição não aparece, não está tão, não se expressa tanto, não está tão presente no dia a dia dos debates, né? E aí, a sensação que nós temos, a leitura nossa, é que, eu até coloquei essas duas palavras, quer dizer, concorrente e oposição. Nosso entendimento é que, na verdade, você tem hoje muito mais partidos concorrentes do que partidos opositores. Por que essa ideia? Porque, basicamente, a disputa é sempre por quem vai ser o gestor daquele modelo de Estado, né? Se vocês repararem nas discussões e tudo, nas próprias propostas, desde lá de trás da campanha anterior ou nessa, com pequenas diferenças, até porque, nesse caso, houve uma deterioração muito grande do governo atual, então fica mais claro e mais explícito você se apresentar como diferente, mas o modelo de Estado proposto é o mesmo modelo paternalista de Estado, mesmo modelo intervencionista, mesmo modelo que vai ser grande arrecadador de impostos e que vai prover uma série de coisas ao indivíduo com o dinheiro dele, né? Este é o modelo de Estado. A discussão que se faz sempre, e teve de novo presente, é que um grupo se diz melhor gestor do que o outro. Um grupo se diz mais sério, mais transparente, mas a proposta é sempre fazer a gestão por aquele modelo, né? E por isso talvez a oposição não fique tão clara, e a oposição acaba sendo um jogo de discussão quanto às características e às habilidades das pessoas, e muito menos com relação às ideias, né? Porque se de fato, olha, nós vamos ver quem pilota melhor esse carro, quem dirige melhor, você vai para as habilidades manuais, as habilidades individuais de cada um, né? Quem é o melhor gestor, e a discussão fica muito centrada nesse processo, e é o que a gente tem visto nas campanhas normalmente. Então, no nosso entender, vai continuar a existir uma oposição, mas muito mais com essa cara de que eu vou fazer melhor gestão, você fica aí
precisando apostar no insucesso da outra, ou de algum fato específico, para você poder se diferenciar, porque as ideias, no fundo, elas são parecidas, né? Acho que no cenário atual, o que a gente está tendo, só para falar de oposição, claramente, quer dizer, os partidos que vão fazer alguma frente ao PT que está na situação é o PMDB e o PSDB, e aí difícil a gente saber, quer dizer, o PSDB claramente com um questionamento quanto à gestão, e o PMDB faz uma oposição que a gente não, é difícil você ter certeza absoluta se aquela oposição é em cima de valores do PMDB, coisas que ele acredita, ou aquilo, na verdade, é uma oposição feita porque você pressupõe algum tipo de negociação, né? O jeitão parece que é mais útil, mas, de qualquer forma, tem sido útil para barrar algumas iniciativas ruins do governo. Então, no curto prazo, tem funcionado, mas não dá para ter garantia de que daí vai vir grandes mudanças na estrutura, na forma do governo, né? Agora, entrando para as coisas positivas, né? Para a gente não ficar só no lado bom, até porque o país vai continuar a existir, tem muita coisa para fazer, e eu acho que tem coisas boas aí. Acho que a principal coisa boa da eleição foi o engajamento das pessoas, né? Foi a participação popular. Acho que isso ficou claro. Nós sentimos isso nas próprias mídias sociais, no número de cadastrados, nos acessos ao site do Novo. Imediatamente após a eleição, obviamente esse número depois reduz um pouco, mas multiplicou por 10 o número de pessoas que acessam ao site do Novo, o número de pessoas que se cadastram, o número de mensagens recebidas pelo Fale Conosco, o número de seguidores no Facebook. Quer dizer, as pessoas saíram dessa eleição com vontade de fazer alguma coisa, né? Então, houve realmente um grande engajamento da população nesse processo, e me parece que o importante é a gente não perder isso, né? Como canalizar isso para coisas efetivamente produtivas, né? Nós já tínhamos tido uma experiência ano passado, que foi a questão das manifestações, que as pessoas foram para a rua, mas, infelizmente, essa sempre foi a nossa tese, inclusive quando da montagem do Novo, é o seguinte: se você não tiver uma ferramenta para participar do processo, aquele movimento ele vai muito bem, mas depois ele não se transforma em nada, porque ele se transforma quase que só num processo, mas você não consegue implementar mudanças que possam ser duradouras, né? Então, essa foi assim, foi muito do motivo pelo qual nós partimos para montar o partido. Você precisa ter uma ferramenta para implementar as mudanças. Então, essa energia toda que se criou de insatisfação com o processo eleitoral, a gente precisa canalizar isso para coisas produtivas. Acho que vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, né? Aqui, só para falar um pouquinho terminando sobre o processo eleitoral, acho que ficou claro, e muita gente tentou até fazer algumas divisões, norte, sul, nordeste, sul, que acho que são ruins, agregam muito pouco, mas eu acho que uma divisão que dá para a gente entender é que tem pessoas que votaram única e exclusivamente pensando no curto prazo. As coisas estão funcionando bem para mim, eu estou recebendo isso, está bom, e a vida está um pouco melhor, e outras que pensaram no longo prazo. Acho que ficou bem dividido isso. Algumas pessoas disseram, olha, pode até não estar tão ruim, mas olhando a forma como as coisas estão acontecendo, esse cenário tende a se deteriorar, né? Acho que essa que é a visão distinta. E só a questão dos ausentes, ainda foi muita gente. Se eu não me engano, foram 26% das pessoas não compareceram ou votaram nulo. É um universo de 37 milhões de pessoas, quer dizer, muita gente. Se a gente pudesse ter engajado um pouco mais de pessoas no processo, o resultado provavelmente teria sido diferente, né? Então, ainda tem um trabalho muito grande, que é fazer as pessoas efetivamente se envolverem na política. E como a gente já viu, infelizmente, a política no Brasil está influenciando muito no nosso dia a dia, muito na nossa vida. Não era para isso acontecer tanto, mas hoje isso é uma realidade pelo próprio tamanho do Estado. Então não sobra muita outra coisa do que senão a gente arregaçar a manga e dizer, olha, vou participar nisso, porque senão isso vai influenciar no meu dia a dia, né? Indo agora para o Novo, então, para a gente falar um pouquinho aí dos valores do Novo e da estratégia. O Novo nada mais quer dizer, e nasceu como uma ideia, né?
A gente disse, olha, precisamos fazer alguma coisa, trazer as pessoas para participar. Quais eram as duas coisas que a gente sempre falava lá em 2010, quando começou esse processo do Novo? Nós tínhamos dois objetivos com o Novo, naquele momento. Trazer as pessoas para participarem do processo, quer dizer, a origem, o nascedouro do Novo, foram com essas ideias na cabeça. Fazer as pessoas participarem da política, se envolverem no processo e melhorar a gestão pública. Era isso que a gente queria, né? E aí, na época, falou, bom, mas se for fazer isso para uma ONG, instituição de caridade, fazer algum movimento para melhorar a vida das pessoas, isso não vai dar resultado. A gente tem que fazer isso na máquina pública, trazendo novas lideranças para participar do projeto. Então, precisamos ter a ferramenta. Muita gente diz, bom, mas por que vocês não foram pegar um partido que já existia, se associar a algum? Porque, basicamente, quando nós olhamos para o lado, aí foram dois raciocínios, né? O primeiro era o seguinte, não tem nenhum partido que defenda exatamente as mesmas ideias que o Novo, que fale nessa questão de reduzir o poder de quem está com o poder. É uma coisa até difícil, não é natural, então não tinha nenhum partido que identificasse essa bandeira de redução do Estado para que ele possa ser mais eficiente nas áreas onde ele deveria estar trabalhando. E a segunda coisa foi também o seguinte, olha, nós acreditamos que se nós começarmos um projeto do zero, onde não há ainda políticos profissionais, onde não há lideranças já estabelecidas, as pessoas vão estar mais propensas a participar desse processo, né? Então, foi dentro desses dois raciocínios, dentro dessa lógica, que nós decidimos que começar um partido do zero, apesar de todo o trabalho, era o mais indicado para um projeto de longo prazo mesmo. Então, a ideia era o Novo e a ferramenta é o partido, né? Aqui o número 30 é porque nós pedimos o número 30 para o TSE, era um número que estava disponível, era o número redondo mais baixo que tinha lá, então nós achamos que era o mais adequado, e a princípio, então, saindo o registro, esse vai ser o número do partido. Eu espero que durante muito tempo a gente vote nesse número. Outro dia recebemos até um fale conosco de um apoiador nosso que disse o seguinte, olha, eu estou tão irritado, tão mal-humorado e estou torcendo tanto para o Novo chegar que eu não me contive. Eu fui para a urna e digitei 30, mesmo sabendo que eu ia anular o meu voto, mas eu queria digitar 30. Então, espero que os próximos 30 sejam válidos, não sejam mais nulos, né? Bom, e o que é o objetivo do Novo, né? O que é assim, o que a gente gostaria de fazer, né? E aí a gente sempre que fala isso diz o seguinte, ó, a gente tem que ser ambicioso, a gente tem que pôr uma meta que ao chegar lá a gente esteja satisfeito, né? Sempre que você põe a meta é um negócio difícil, que você vai se esforçar, então a recompensa tem que ser boa para compensar todo o esforço, todo o trabalho que você está fazendo. E aí a meta que a gente pôs para o Novo foi transformar o Brasil em um país admirado, né? Acho que hoje há uma grande parte das pessoas preocupadas em que o Brasil não vire uma Venezuela ou vire uma Argentina, né? E é muito triste a gente ter esse tipo de meta, né? Não virar, não entrar em campo para perder de pouco, né? Então, que é o que acontece hoje. Na verdade, a gente tem que mudar isso. A gente quer entrar e ganhar de goleada. Acho que esse que é a abordagem. Acho que desde o início do projeto, todo mundo que está envolvido, e a gente conta com todos vocês nessa mesma percepção, a gente tem que ser ambicioso e ter vontade de realmente fazer a diferença. Então, a meta que a gente está colocando para o Novo é exatamente essa, transformar o Brasil em um país admirado, né? Como fazer isso, né? Qual que é a proposta, então? E aí a gente volta na origem do Novo, né? Basicamente, melhorar a gestão pública nas áreas essenciais, né? O Estado deveria atuar bem nas coisas básicas, né? Prover saúde, educação e segurança, quer dizer, isso era o mínimo que nós esperaríamos que o Estado fizesse, e principalmente, para fazer isso, seria bom que ele não fizesse mais nenhuma outra coisa, né? Porque a gente já sabe que é ineficiente, então qualquer um de nós, quer dizer, se você tem uma habilidade, você vai fazer aquilo que você faz bem. Se você começar a se meter em tudo, você não vai fazer nada direito, né? Então, a proposta do Novo é melhorar a gestão pública. E como é que a gente faz isso? Devolvendo poder e autonomia ao cidadão, né? E reduzindo as áreas de atuação do Estado. Qual é o entendimento aqui? O entendimento é o indivíduo é o melhor gestor da vida dele. Ele que sabe o que deve fazer com o recurso dele, ele que sabe quais são as prioridades dele. Para mim fica claro o caso da corrupção, né? Se qualquer um de nós pega um recurso o seu e sai para comprar algum serviço, sai para adquirir algum produto, você nunca vai ter corrupção, porque ninguém vai corromper você com o seu dinheiro. Agora, na medida que você dá o dinheiro para alguém
você já começou a ter um pequeno risco de corrupção. Se for uma pessoa conhecida e você diz que você quer que ele compre, o risco não é tão grande, pequeno. Se for alguém que você já não conhece muito, já começa a ser maior. Eu imagino como você dá o dinheiro para pessoas que você não conhece e você não diz nem o que você quer que elas façam. Esse é o cenário que a gente tem no governo. Não é à toa, obviamente, que o nível de corrupção na máquina pública acaba sendo elevado e ele vai ser sempre proporcional à quantidade de recursos que tem lá. Quer dizer, quanto mais recursos, mais elevado é o nível de corrupção. E a outra coisa que também, só para dar como exemplo, que é aquela questão, de novo, de se buscar o entendimento certo para se combater o problema, que é a questão do custo das campanhas políticas, né? Então, muita gente diz o seguinte, a gente tem que limitar o custo da campanha política, porque ela está muito elevada, temos que instituir financiamento público de campanha, porque ela está muito onerosa, mas por que a campanha política é tão cara? Porque, ao ser eleito, você consegue ter acesso a uma quantidade muito grande de recursos, né? Se você, ao ser eleito, tivesse acesso a uma quantidade menor de recursos, obviamente, o nível de gastos para chegar naquele lugar seria menor, né? Então, é dentro dessa lógica. E até só fazendo uma ressalva, para deixar isso claro, quer dizer, não quer dizer que todo mundo que está se candidatando tem a intenção de, ao chegar lá, fazer coisas que não deveria fazer. Mas o fato de você ter pelo menos um que pense assim, faz com que ele esteja disposto a gastar muito. E então, se você quer competir com aquele, mesmo que por boas intenções, você é obrigado a gastar aquele mesmo volume de recursos para ter alguma chance, ou pelo menos um volume parecido, né? Então, a proposta do Novo é essa, quer dizer, reduzir o poder e a autonomia do cidadão e as áreas de atuação do Estado. É nessa linha, por exemplo, que nós somos favoráveis à desestatização de todas as empresas, quer dizer, o Estado não é e não deveria ser gestor de empresas. Isso é uma iniciativa, isso é uma tarefa para a iniciativa privada e não para o Estado, né? Aí, só para ilustrar, eu tenho algumas frases que eu achei interessantes, e essa foi esse escritor português lá, saiu numa entrevista que ele fez, que eu acho que ilustra bem um pouco da nossa realidade, né? Ele disse basicamente isso aí, que as pessoas não têm dúvida que os políticos e partidos são ineficientes, mas ao mesmo tempo querem lhes dar mais poder para influenciar a vida de todos, né? Que é o que a gente sempre ouve nas campanhas políticas aí, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir isso, eu vou construir aquilo, e basta que vocês paguem mais impostos que eu faço isso aí, sendo que a parte dos impostos não fica tão explícita, né? Bom, no que o Novo acredita? Só para... E aí são os valores, né? Esse eu queria passar e até dar alguns exemplos, e depois no perguntas e respostas, se eu tiver alguma dúvida, a gente pode voltar a eles, porque eu considero eles muito importantes, porque basicamente são esses valores, esses princípios que vão nortear as decisões e os posicionamentos que o partido vai vir a tomar. Quer dizer, eles vamos dizer assim, vão ser a base das propostas que o Novo vai vir a fazer. Quer dizer, na crença e no entendimento desses princípios que nós vamos atuar, né? O primeiro deles é que o indivíduo é o único criador de riquezas e não o Estado, né? No fundo é o seguinte, a conta sempre vem para o nosso bolso e o indivíduo e não o Estado é que é capaz de criar riquezas, né? De novo, pegando só uma frase também como exemplo, dito já lá atrás, né? Não existe dinheiro público, né? O Estado não produz nada. Muitas vezes eu acho engraçado que em algum noticiário ou algum gestor público fala, não, esse dinheiro vai vir do Tesouro, né? Ou esse dinheiro o governo vai pagar. Mas, afinal de contas, de onde vem o dinheiro do Tesouro, né? O dinheiro do Tesouro vem dos nossos impostos, quer dizer, é o indivíduo com o trabalho que cria riqueza, o Estado, na verdade, só intermedia, recebe esses recursos de um lado e gasta do outro, mas ele não cria nada. Nessa mesma linha, e esse é um conceito que, infelizmente, o que a gente ouve continuamente é o contrário, essa ideia não é deixada clara, que nada fornecido pelo Estado é gratuito, né? Então, a rotina, nós ouvimos que, essa história que eu comentei com vocês, de que o governo vai pagar aquilo, que o governo vai pagar aquilo outro, então, a tarifa de luz baixa, todo mundo fica satisfeito que a tarifa de luz baixa, e aí o governo diz o seguinte, não,
o Tesouro vai pagar a diferença desse subsídio que está dando a conta de luz. Aí passa um pouco tempo, um pouco mais, a conta não fecha, como eu já mostrei naquele gráfico lá, e aí o governo, por exemplo, no caso da energia, aumentou o tributo sobre a cerveja. O preço da cerveja ficou mais elevado porque ele aumentou a alíquota de impostos, basicamente para pegar esses recursos e utilizar para cobrir o buraco que tinha sido feito na conta de energia. Quer dizer, a conta não paga, e o que é pior, ao fazer isso, a gente até brinca, quer dizer, o sujeito que nunca usou ar-condicionado na vida, que ficou lá, agora vai ter que pagar mais caro na cerveja para pagar o ar-condicionado de alguém que usou com taxa subsidiada, né? Isso é assim, rotineiramente no governo, nós vemos isso, esses próprios processos de concessão de estradas. É engraçado porque o governo tem uma preocupação muito grande com o preço. Então, por exemplo, na estrada, ele fixa alguns preços e aquele preço acaba sendo muito baixo, não aparece ninguém para assumir a concessão da estrada. E o que ele faz? Dá um financiamento, uma taxa subsidiada por um banco público, para viabilizar que você tenha alguém. Resumo da história, a conta da estrada, que deveria ser um pedágio adequado e deveria ser paga por quem vai usar a estrada, acaba sendo pago por todo mundo, né? Então, o sujeito que nem tem carro vai pagar a conta através do tributo mais elevado, vai pagar a conta da estrada, né? Esse conceito é engraçado, e aí é um economista francês do século XIX, e no Brasil acho que a gente tem muito isso, né? Todos querem viver à custa do Estado, mas esquecem que o Estado vive às custas de todos. Então, esse é um conceito muito importante, porque várias vezes a gente está ouvindo muitas promessas, muitas vendas de ideias, e passam-nos a impressão de que isso não tem custo. Outro ponto importante, o indivíduo é melhor atendido quando as trocas são realizadas de forma voluntária no livre mercado. Aqui eu vou só dar uma parada, porque esse até é um negócio que muitas vezes, volta e meia, e aproveitando até essas discussões que a gente tem no Facebook, muita gente vem e diz, não, mas é pior, porque quando eu faço algum negócio com a iniciativa privada tem um lucro. E quando eu faço alguma coisa com o governo não tem lucro. Então, o preço do produto do governo, teoricamente, é mais barato, né? Só que a gente esquece que quando tem concorrência em algum produto que você está comprando, o lucro tem que ser pequeno ou o menor possível, porque senão, se aquele sujeito tiver um lucro muito elevado, você faz com outro. Então, você já tem uma tendência a você ter o lucro, vamos dizer, não diria regulado, mas tem uma competição para que esse lucro seja menor. E no governo, a ineficiência é tão grande, como a gente já viu, que o custo da ineficiência normalmente é mais alto do que o lucro da iniciativa privada. Então, normalmente, as trocas entre as pessoas num livre mercado e não com o governo, elas são mais efetivas. Até ontem, a gente estava fazendo uma conversa aí numa entrevista e a pessoa pediu para dar um exemplo. E aí eu dei um exemplo que eu queria repetir para vocês, que eu acho que reflete bem isso. Eu acho que um bom exemplo disso aqui é o Bolsa Família, né? Aí vocês vão achar, mas por que o Bolsa Família? Basicamente pelo seguinte, o governo faz uma série de programas, você tem o serviço de saúde, você tem o serviço de educação. O que o governo faz? Constrói escola, constrói hospital, contrata o professor, contrata o médico, compra os equipamentos e faz a gestão de todo esse negócio, né? O que aconteceu no Bolsa Família? Que foi um programa basicamente feito para tentar combater a miséria ou melhorar um pouco a vida das pessoas numa faixa muito baixa de pobreza. Ele basicamente diz o seguinte, ele deu o dinheiro. Ele não foi construir, por exemplo, supermercado e permitir que as pessoas fossem naquele supermercado público comprar produtos. Imagina se o governo tivesse sido construído esses supermercados. Como é que seria a qualidade do supermercado? Quanto teriam custado os supermercados? Como é que seria a qualidade dos produtos? Ele deu dinheiro para as pessoas. E aí a gente vê, as pessoas reclamam dos programas de saúde, as pessoas reclamam dos programas de educação. Agora, e os usuários que têm o dinheiro do Bolsa Família? Esses estão mais contentes com o programa. Então, eu diria que esse é um programa que funciona bem, porque você deu dinheiro, deixou a pessoa com liberdade para optar
o que ele quer fazer e deixou que ele fizesse as compras ou o gasto dela no livre mercado, né? Então, acho que esse é um bom exemplo que ilustra por que no livre mercado, onde as trocas, de novo, são voluntárias, você tem um resultado melhor. E é só para pegar também outra citação, aqui no caso de Barão de Mauá, que, infelizmente, é uma realidade bem diferente do que a gente vive hoje, né? Acho que hoje está muito perto do contrário, né? Tem um governo que atrapalha quem produz, quem investe, quem poupa, quem trabalha e quem consome. E o que a gente gostaria era de ter o outro lado. Fechando aí os últimos 2 valores do Novo, essa questão da liberdade é fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento do indivíduo, né? E acho que isso vai muito contra essa ideia de um Estado intervencionista e paternalista, quer dizer, há uma sensação de que as pessoas, olha, você não tem condição de fazer isso, é melhor que o governo faça por você, né? Um exemplo aqui, por exemplo, eu acho que é o fundo de garantia, né? O fundo de garantia, o que é? É o resultado do nosso trabalho que você recebe do seu empregador, lá 8%, só que ele tem que ser depositado na Caixa Econômica Federal, render menos que a inflação, e você tem algumas regras para poder sacar. Mas, afinal de contas, esse dinheiro não é fruto do seu trabalho, não é você que está fazendo jus a ele. Por que você não deposita onde você quiser, você não aplica da forma que você gostaria e você saca ele quando você acha que precisa? Ah, não, porque se a gente deixar vocês fazerem isso, vocês vão tirar esse dinheiro todo, vão ficar sem poupança, vão gastar mal. Então, é um raciocínio que não faz muito sentido, quer dizer, vai contra as liberdades. Então, por exemplo, para o Novo, o fundo de garantia deveria ser opcional. Quem quiser deixar na Caixa Econômica depositado, deixa. Quem quiser depositar no outro negócio, no outro fundo, no outro papel, no outro investimento, deixa. De novo, a responsabilidade é de cada um. Se o sujeito pegou aquele negócio e comprou uma ação que depois virou pó, liberdade com responsabilidade. Cada um deve ter autonomia para fazer a gestão da sua vida. Então, é fundamental a gente voltar com esse conceito de liberdade, que parece, às vezes, assim, muito abstrato, mas ele está no dia a dia nosso aí das atividades que nós estamos fazendo, né? E, por último, essa questão da responsabilidade, que, de novo, me parece também um item importante para a abordagem de algumas coisas que nós constatamos no dia a dia. Quer dizer, a responsabilidade final é aquela contrapartida, né? Se você tem a liberdade, a responsabilidade é sua, né? A responsabilidade final é sempre do indivíduo. E há, às vezes, uma tendência de nós imputarmos essa responsabilidade ou considerarmos ela referente a alguma coisa ou algum sistema, né? Então, o acidente é causado por causa do álcool. O assassinato é causado por causa da arma, né? Então, a gente proíbe a arma, porque a corrupção existe por causa do sistema eleitoral. Então, vamos mudar o sistema eleitoral. Quando, na verdade, não é o sistema eleitoral, não é a arma, não é o álcool, são as pessoas. É o sujeito que bebe, é o outro que atira e é o outro que corrompe, né? E, ao não identificar claramente qual é a origem do problema, a gente corre o risco de vir com soluções inadequadas, né? Acho que esse que é o principal alerta, né? Bom, dito tudo isso, eu resumiria aqui qual é que é a sociedade que nós gostaríamos de ter, qual é a sociedade que a gente quer trabalhar, né? O que ela deve valorizar, o que é importante nesse processo. E aí eu escolhi 3 tópicos que me parece que são, assim, não sei se são exatamente os mais importantes, mas certamente estão entre os principais, né? Primeiro, essa questão da busca da liberdade e não da igualdade, né? Isso é um discurso que a gente sempre ouve. Não, nós temos que combater a desigualdade. Mas, afinal de contas, o problema é a pobreza ou é a desigualdade? A gente deveria combater a pobreza e não a desigualdade. As pessoas são diferentes, as pessoas têm ambições diferentes, têm aptidões diferentes, inclusive é o fato delas terem aptidões diferentes que faz com que a gente possa ter boas negociações entre as pessoas, né? Imagina se todo mundo fosse ótimo pintor e não tivesse nenhum que fosse bom marceneiro, quer dizer... Então, o fato das habilidades de cada um ter características, isso é saudável para a sociedade. O problema que a gente quer combater é a pobreza, mas não a desigualdade, né?
E ao querer tornar todos iguais, pessoas diferentes, você acaba restringindo a liberdade. Então, a proposta, o que a gente fala é o seguinte: nós temos que buscar uma sociedade que tenha como objetivo a liberdade. É através da liberdade que as pessoas vão poder negociar entre elas, vão poder crescer, vão poder ter seus recursos e fazer isso da forma mais tranquila possível, sem criar tantos conflitos. Então, isso é um valor que nós julgamos muito importante. A segunda é a questão de o que você dá valor na sociedade, como é que você torna uma sociedade próspera, e aí também é uma coisa que às vezes nos incomoda, quando o foco principal, o incentivo é a vitimização e não ao sucesso. Então, se a pessoa tem sucesso em algum empreendimento, em alguma coisa que ela fez, ela não é bem vista. É bem vista a pessoa que está numa situação de vítima, de coitadinho. A gente até comenta isso, eu até tenho dito que, às vezes, até é aceitável isso como uma distorção do nosso modelo de Estado. O que acontece? O Estado é tão grande, interfere tanto na vida das pessoas e usa esse poder, muitas vezes, para selecionar quem vão ser os campeões, que muitas das pessoas têm sucesso porque têm um nível de relacionamento tal com o Estado, quer dizer, que muitas vezes vira um balcão de negócios, que fez com que ela tenha sucesso por aquela proximidade do Estado. Então, é natural que, nesses casos, o sucesso seja mal visto. Mas isso deveria ser a exceção, e não a regra. Então, a gente não deveria repudiar o sucesso por conta dessa situação. Então, é muito importante para a gente, se nós queremos ter uma sociedade próspera, que evolua e tudo, que ela, na verdade, incentive o sucesso. E, por último, essa diferenciação entre direitos e privilégios. As pessoas devem ser tratadas da mesma forma, elas são diferentes, mas o tratamento do Estado a elas deve ser o mesmo. Não interessa se a pessoa, por uma questão de sexo, por uma questão de preferência sexual, por uma questão de cor, de raça, tenha que ter um tratamento diferente. Ele é um indivíduo como outro qualquer, do ponto de vista do Estado. Então, o que ele deve ter é direitos e não privilégios. Ao criar tantos privilégios, você acaba incentivando as pessoas a se agruparem em minorias e demandarem privilégios, o que não é ruim, o que não é saudável, e contribui, eu diria, para um clima de animosidade na sociedade como um todo. Eu acho que muito disso que a gente tem assistido, eu acho que é decorrente desse processo. Bom, e aí, quais são as prioridades do novo? Dito tudo isso, quer dizer, então nós temos a ferramenta praticamente pronta, os posicionamentos são decorrentes desses valores que nós comentamos aqui, e quais vão ser as prioridades do processo? O que a gente precisa, qual é a sequência que nós estamos pensando aí? O que é necessário para o novo funcionar e a estratégia dele? A primeira coisa fundamental nós temos as pessoas, que a gente está chamando aqui de sócios. Muita gente fala, o que o novo vai fazer, por que o novo não faz isso? Eu sempre digo, olha, não pergunta o que o novo vai fazer, pergunta o que nós vamos fazer. Porque o novo, na verdade, foi um grupo pequeno de pessoas que começou e está crescendo. A prova disso é esse nosso encontro de hoje aqui. A gente tem feito outros aí pelo Brasil também e tem crescido a vontade das pessoas de participarem, se engajarem. Assim, o convite a todos é que as pessoas sejam sócias. Esse processo mesmo nosso de criação dos diretórios, de núcleos, eu não conheci o Alexandre, não conheci o Elison, que é a pessoa que cuida lá de Goiás, não conheci o Cláudio Almeida, que é o que cuida lá de Brasília. Quer dizer, várias das pessoas que estão à frente do Novo vieram para o Novo porque gostaram das ideias. Não é que nós montamos o Novo com um grupo já de pessoas, de amigos que estavam lá e se conheciam e saíram montando. Na verdade, foram pessoas que identificaram a ideia, gostaram muito do projeto e vieram e puseram a mão na massa. É assim que as lideranças do Novo têm sido, basicamente, eu diria que reflexo dessas duas coisas, quer dizer, pessoas que compartilham dos nossos valores e que põem a mão na massa. Acho que o Alexandre, quando começou a coletar a ficha, ia sozinho aqui para o parque, e aí você começa, e vão mais um, mais dois. Então, esse é o processo
que a gente quer fazer com o Novo. Não dá para ser diferente, né? Não é um processo fácil, porque no mundo político a gente tem que estar atento para trazer as pessoas que tenham as mesmas ideias, os mesmos valores. A gente sempre tem dito isso, que o objetivo do Novo, ao chegar no poder, é diminuir o poder de quem está lá. Então é muito importante que as pessoas que estão se juntando ao Novo tenham como ambição não ter poder, mas a ambição deve ser o seguinte: eu estou nesse negócio porque eu quero mudar o país, né? Para que não tenha uma frustração lá na frente, a gente não esteja lá depois, quando tiver cargos eletivos, fazendo aquilo que a gente hoje critica que os outros fazem, né? Então, acho que esse é um bom exercício que a gente está fazendo no dia a dia, na própria montagem do partido, quer dizer, ter, de fato, as ideias como sendo a âncora do processo, e não as pessoas. As pessoas são importantes, a gente precisa ter lideranças, elas vão refletir as nossas ideias, mas o ponto principal tem que ser os conceitos, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter sócios. Segunda é a mudança cultural. Por quê? Esse é um tópico que a gente sempre tem batido nessa tecla, porque muita gente, e agora nesse processo, quando sai o registro, provavelmente a primeira pergunta, e muitas pessoas já têm nos feito, é: quem vão ser os candidatos, né? E aí o nosso raciocínio foi o seguinte: bom, os candidatos do Novo têm que refletir as ideias, né? Então, antes de vender os candidatos, nós temos que vender as nossas ideias, nós temos que ter os eleitores que gostam dessas ideias, porque se nós não fizermos isso, que é um processo diferente do que fazem os outros partidos, qual é o processo alternativo a esse? O processo alternativo é buscar pessoas conhecidas, né? Então, você vai atrás de pessoas conhecidas, sem muita importância do que elas pensam, o que elas fizeram, mas basta que elas sejam pessoas reconhecidas, normalmente por qualquer outra habilidade que não a gestão pública, né? Então, o sujeito apareceu lá no BBB, foi muito bem lá, ou é um bom cantor de pagode, e aí esse sujeito jogou bem o futebol, esse sujeito é o nosso candidato. Ou era um palhaço. Então, e aí nós não podemos e não queremos entrar nesse roteiro, né? O que a gente sempre fala é o seguinte: o que tem que ser popular, no caso do Novo, são as ideias. Então, o que a gente tem que fazer, que é esse exercício que a gente está fazendo hoje aqui, é o seguinte: os valores do Novo são esses, e a gente entende que esses são importantes por causa disso, disso e disso. As ideias e os valores é que a gente tem que divulgar. Na medida em que a gente tem aceitação para essas ideias e pelos valores, o candidato vai ser uma coisa automática, porque as pessoas vão estar votando naquelas ideias e na pessoa que está representando aquelas ideias, né? É esse o caminho que nós gostaríamos e pretendemos seguir. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, difícil saber. Isso vai depender muito da nossa capacidade de aglutinar outras pessoas. Se a gente for muito rápido nesse processo, vai demorar menos. Se for demorado, não tem jeito, né? O atalho, normalmente, você paga o custo por pegar um atalho, e nós entendemos que não vale a pena pegar o atalho, porque senão você perde toda a essência do projeto. Então, na sequência, com essa mudança cultural, com a divulgação das ideias, viriam as propostas, né? E aí sim os candidatos. Obviamente, essas etapas não são estanques, quer dizer, você nunca vai terminar de fazer uma para começar outra. Você vai fazendo todas elas mais ou menos ao mesmo tempo, mas com alguma prioridade. Então, certamente hoje nós continuamos procurando os sócios, já estamos fazendo a mudança cultural, muito em breve pretendemos começar a já rascunhar propostas efetivas na gestão, porque muita gente pergunta qual é o plano de saúde, qual é o plano de educação, isso a gente ainda vai fazer baseado naqueles valores. E os candidatos vão vir junto desse processo, até para nos ajudarem nas propostas, para divulgarem a cultura. Então, um pouco, as coisas aqui vão caminhar um pouco juntas, mas precisa ter essa sequência, né? E no nosso dia a dia, né? Acho que o Alexandre até falou, o Fernando também um pouco sobre isso. O que a gente precisa fazer para esse negócio funcionar? Quer dizer, saindo daqui, o que dá para quem gostou das ideias e quer se envolver mais, o que dá para fazer, né? Certamente dá para se juntar aqui ao pessoal de Florianópolis, pessoal de Santa Catarina, tem de outros lugares aqui, até para comentar, a gente vai fazer um evento lá no início de dezembro, dia 3, em Curitiba, para quem é do Paraná. Depois mandamos aí as datas e os detalhes. Mas a primeira coisa, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos trazer as pessoas do nosso relacionamento, do dia a dia, que a gente lida, a participarem da política,
a alertá-las, olha, a política está no seu dia a dia, muito das coisas que você está fazendo aqui, boa parte da definição da sua vida aqui está sendo dada por alguma lei que está sendo feita, por alguma decisão política que está sendo tomada. Então, nós precisamos influenciar nesse processo e não vamos deixar para influenciar nesse processo só a cada 4 anos. Né? Isso não funciona, nós ficamos muito dependentes da sorte, eventualmente. Né? E ao não participar também de forma contínua, só em eventos específicos, nós já sabemos que as opções são reduzidas. Né? Quantas vezes nós já não fomos para a urna para votar no menos pior, para fazer um voto, vamos dizer, de veto e não de escolha. Né? Você, às vezes, vota para vetar alguém e não para escolher alguém. Né? Então, a gente tem que participar do processo para mudar essa dinâmica. A pessoa tendo disposição de começar a pensar em política, entendendo que aquilo ali faz parte do dia a dia dela, vamos divulgar o novo. Né? Vamos explicar o que é o novo, por que é um partido político, por que é importante ter uma ferramenta, por que tem 30 partidos, mas a gente está montando mais um, por que sem um partido político as coisas não funcionam, porque é assim que funciona a democracia, a gente tem que trazer novas pessoas, então precisa do veículo, né? Precisa da instituição. Quais são as ideias do novo? Por que são essas ideias? Por que nós entendemos que o indivíduo é o melhor gestor da vida dele, e, consequentemente, indivíduo e Estado é um jogo de soma zero. Então, se você quer aumentar o poder do indivíduo, se quer aumentar a liberdade do indivíduo, você tem que diminuir a do Estado, porque um se sobrepõe ao outro, não tem como ser diferente. E, por último, esse, vamos dizer, é o nosso objetivo e é onde a gente, inclusive, está colocando uma meta, até para validar o nosso esforço, que é o seguinte, trazer filiados para o novo. E a gente fala aqui filiados de doação, por quê? Uma das nossas teses é que não deveria existir nem fundo partidário, nem tempo de televisão gratuito, né? Porque nós não julgamos que seja adequado você utilizar recursos de todos, impostos, para pagar campanhas políticas ou para ajudar partidos políticos a exporem as suas ideias. Especialmente quando você nem sabe quais são as ideias que vão ser expostas, eventualmente você não tem nenhuma afinidade com aqueles partidos que estão usando essa verba. Então, o Novo é totalmente contra a utilização a existência do fundo partidário e do tempo de televisão. Né? Agora, obviamente, o partido tem que ficar de pé. Você tem que fazer a apresentação, você tem que ter o advogado, você tem que fazer a contabilidade, tem uma série de custos, e isso você precisa pôr o partido para rodar e precisa ter esse recurso. Inicialmente, até para deixar isso bem claro para vocês, quando nós fizemos aquelas primeiras reuniões lá em 2010, nós pegamos um pequeno grupo de fundadores do Novo e esse pequeno grupo se comprometeu a bancar todos os gastos até o registro do Novo, que era basicamente os custos a parte inicial toda de registro e principalmente, que foi onde foram os maiores gastos, de coleta de fichas. Nós fizemos várias equipes para ir para a rua, para explicar o que era o Novo, para coletar fichas. Então, esse pequeno grupo lá de fundadores disse, olha, a gente vai colocar os recursos para trazer um Novo até virar partido. E, a partir daí, nós temos que ter outras pessoas. Primeiro, porque não faria sentido um único grupo suportar tudo. E, segundo, e acho que isso é muito importante, que é a validação da ideia. Nós queremos sócios, então a gente quer que as pessoas contribuam com esse processo. Como nós estamos, e essa é a proposta do Novo, defendendo o direito do indivíduo, nós julgamos adequado que seja o indivíduo que ajude a financiar o partido. Né? Então, essa etapa do registro está acabando e a gente vai entrar numa nova etapa e, para isso, a gente vai contar com os filiados. Só para vocês saberem, quer dizer, o Novo tem um estatuto com alguns diferenciais e algum deles é essa contribuição sindical. Quando a gente foi montar o estatuto do Novo, nós lemos assim, o estatuto dos principais partidos e aí fizemos algumas críticas para montar o nosso e alguns itens realmente chamaram a atenção. Um deles é essa questão da contribuição partidária. Né? A grande maioria, eu diria quase a totalidade deles, inclusive o partido da oposição e partido da situação, a contribuição do filiado é proporcional quando a pessoa tem um cargo público e ele contribui com um percentual do salário dele como filiação partidária. O que nos chamou muita atenção, porque você cria um conflito de interesse na largada. Né? Se eu sou um partido político
e eu vou receber um pedaço do salário de alguém, eu gostaria que ela tivesse, primeiro que ela tivesse um cargo público, porque ele tendo um cargo público eu vou ter aquele percentual. E segundo, eu gostaria que aquele salário fosse o mais alto possível, porque se eu vou receber um percentual, quanto mais ele estiver ganhando, mais eu recebo. O que é um negócio que não faz muito sentido. Então, já na largada, você cria um antagonismo aí de interesses entre o interesse do cidadão, que é ter o menor custo possível na gestão pública, e o interesse do partido. Então, não faz muito sentido isso, mas, infelizmente, essa é a realidade. No caso do Novo, só para vocês saberem, a gente fixou uma verba, cerca de R$300 por ano, para o filiado, cerca de R$25 por mês, então, é o que o filiado do Novo vai poder contribuir. Obviamente, se quiser contribuir com mais, é muito bem-vindo, mas esse foi a ideia, sem nenhuma correlação com o carro que ele tem ou que ele venha a ter, né? E, de novo, é muito essa ideia de ter a pessoa como sócia do projeto, né? Falando um pouco, para terminar, da parte de núcleos e como é que a gente está fazendo a expansão do Novo, né? Que é um negócio que, de novo, depende muito de nós termos as pessoas nas localidades. Então, nós começamos a fazer montagem de núcleos municipais, né? Foi o caminho que nós achamos mais adequado, foi encontrar pessoas que, na sua cidade, têm interesse em divulgar o Novo e, principalmente, coordenar a atividade do Novo lá, e aí com essas pessoas você começa um relacionamento. Agora, isso não quer dizer que nós precisamos ter isso formalmente, quer dizer, qualquer pessoa, e isso é o que a gente tem pedido, que gostou das ideias, que, olha, eu quero estar mais presente nesse processo, convida os seus amigos, convida os familiares, o pessoal que joga futebol, que faz alguma atividade e apresenta as ideias. Quer dizer, no site do Novo está disponível material de apresentação, a gente vai estar mudando o site, tão logo sai o registro, para poder colocar a questão da filiação, as pessoas vão poder fazer a filiação ao Novo totalmente online, então você entra no site, preenche seus dados lá e faz a filiação, e no site também vai ter material para que as pessoas possam, um manual, uma apresentação, que a pessoa possa utilizar isso para divulgar as ideias, né? É isso que a gente quer, e à medida que a pessoa sinta vontade tenha mais tempo disponível, queira estar mais presente no processo, a gente aí vai montando esses núcleos, ela vai liderando uma equipe, vai participando mais ativamente de toda a ideia do Novo. Mas o princípio toda divulgação, toda explicação é muito bem-vinda, porque é isso que vai fazer, é isso que tem feito. Quer dizer, o reflexo de todos nós aqui e desses outros eventos é reflexo desse boca a boca e das mídias sociais que a gente tem utilizado, né? Por último, só para deixar aqui com vocês, eu imagino que a grande parte já tenha, mas quem não tem, eu pediria que pudesse deixar um cadastro lá no Novo, é só entrar no site naquele endereço ali, esse cadastro não quer dizer filiação, mas é só uma forma de receber informações que a gente manda com alguma frequência, saber de eventos do Novo, saber do andamento do nosso processo no TSE, então a gente atualiza essas informações com alguma frequência. A página do Novo no Facebook também é muito atuante e é um lugar onde a gente tem procurado apontar o que nós achamos que está errado, quais são as sugestões que nós faríamos, como é que deveria ser feito, e ouvir também, tirar as dúvidas, ouvir críticas e sugestões. Então, é muito interativo ali, e o Fale Conosco é a mesma coisa. Também, alguma dúvida, eventualmente, que a gente não consiga responder aqui, não seja possível, pode enviar também para o Fale Conosco. A gente tem sempre procurado, num espaço muito pequeno de tempo, responder aí. E nós entendemos que esse é um diferencial do partido, né? Acho que era basicamente isso. A gente podia aproveitar e abrir aí para as perguntas, e a gente aí conversa um pouco mais aí durante esse bate-papo aí, tá? Muito obrigado aí. Pessoal, João, obrigado pela palestra, nota 10. Pessoal, gostaram da palestra? Se falarem que não, também ia ser complicado agora para mim, né?
Pessoal, o seguinte, antes de a gente passar para as perguntas e respostas, a gente deu para ver aqui que tem uma grande quantidade de perguntas. O Jefferson selecionou algumas perguntas mais pela duplicidade do que por uma ou outra questão. Todas serão depois repassadas também para o João, e o pessoal da equipe pode depois responder também o que tiver dentro do nosso alcance. Até porque tem perguntas que talvez, né, João, não tenham respostas, talvez nós mesmos não consigamos responder. Passo agora então para o Jefferson. O Jefferson tem algumas perguntas. A gente vai ter 40 minutos, João, para fazer essas perguntas, tá? E no final a gente volta para o sorteio. Boa noite a todos, pessoal. Quero inicialmente pedir desculpa a todos, porque infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, mas todas essas filipetas serão entregues ao João e ele vai respondendo por e-mail assim que for acontecendo. Tem o e-mail de todo mundo aqui, não tem? Sim, tem. Tá ótimo. João, tem muitas perguntas aqui a respeito da estrutura do Novo já para as eleições de 2016. Haverá diretórios municipais? O Novo terá candidatos a vereador e prefeito em 2016? A nossa intenção é ter candidatos, inclusive porque desde o início do projeto lá atrás, em 2011, a primeira ideia era o seguinte: sair candidato no nível municipal para vereador e prefeito. Até na época nós imaginávamos que conseguiríamos, em curto espaço de tempo, até tentar concorrer em 2012, mas era muito difícil. Mas por quê? O conceito sempre foi o seguinte: nós queremos também, precisamos levar nossas ideias para a prática, né? Porque não pode ficar só no universo das ideias e não fazer com que isso aconteça. Então, nós entendemos que é no nível municipal que as coisas acontecem, é lá que o eleitor sente a prefeitura, como é que está funcionando. Então, inclusive, um conceito que nós sempre defendemos também é uma ideia de franquia. Quer dizer, se o Novo for capaz de eleger em algumas cidades, não precisa nem ser grande, algumas cidades médias, prefeitos e vereadores, e fazer ali uma boa gestão, aquilo poderia virar referência para você fazer e possibilitar o crescimento do partido mais rápido. Então, nós queremos ter isso. Vamos ter que correr com esse processo, porque a gente sabe que as pessoas vão ter que estar afiliadas para concorrerem até outubro de 2015. Agora, isso tem que andar junto com as ideias, conforme eu comentei, né? Porque senão vai ser um pouco frustrante, eu diria. Quer dizer, não adianta a gente ter os candidatos e não ter discutido as ideias, não ter vendido os conceitos, porque vai ser difícil eleger alguém. Então, se nós conseguimos caminhar bem com a venda das ideias e dos conceitos, queremos ter candidato. Vamos ter que andar com as duas coisas ao mesmo tempo, mas a intenção, de fato, é ter candidatos e ter os diretórios nessa localidade. Como é que a gente vai priorizar isso? De novo, pela aceitação das ideias. É óbvio que vai ser muito mais natural que nós venhamos a lançar candidatos nas cidades, nos estados, onde a aceitação das ideias do Novo tenha sido já maior do que aqueles onde a gente é muito pouco conhecido, onde há uma resistência a esse tipo de conceito, esse tipo de valor, né? Então, dito tudo isso, acho que aqui é um bom lugar para a gente desenvolver e ter candidato já em 2016 aí, pelo menos em Santa Catarina aí. Não sabemos em que cidade, mas contamos com vocês. João, tem duas pessoas aqui querendo saber qual será o posicionamento do Novo a respeito de assuntos polêmicos. O Eduardo quer saber se o Novo é a favor do voto obrigatório, e a Cecília Flores perguntou qual será o posicionamento do Novo em relação a esses assuntos polêmicos: a descriminalização do aborto, das drogas, e é isso. Como o Novo vai se posicionar a respeito desses assuntos? Tá. Tem alguns assuntos que o Novo já tem um posicionamento claro, como, por exemplo, a questão do voto. O Novo é a favor do voto facultativo. Nós entendemos que é um direito do indivíduo e ele deve ter liberdade para votar ou não. É claro, e nós defendemos enfaticamente isso, e o projeto do Novo é a maior prova disso, é que nós achamos que ninguém deve abrir mão desse direito, né? Você não deveria desperdiçar o seu voto, mas nós achamos que é responsabilidade e opção de cada um votar ou não. Então, essa é uma coisa muito clara. Tem dois temas, o aborto e a questão das drogas. O Novo definiu o seguinte: nós entendemos que esses são temas importantes, mas dado o nosso cenário, que a gente falou muito aqui, não são temas prioritários para o país. Nós entendemos que tem temas
têm que ser resolvidos na frente. A gente tem um problema de infraestrutura, a gente tem um problema de educação, a gente tem um problema de carga tributária muito elevada, do tamanho do Estado, da interferência na vida das pessoas. Então, o Novo decidiu o seguinte: olha, esses são assuntos para os quais nós vamos nos posicionar mais à frente, depois de uma discussão maior, com uma quantidade maior de filiados do Novo. Isso quer dizer o seguinte: todas as pessoas que compartilharem das nossas ideias e entenderem que existem essas outras prioridades, independente se elas são contra ou a favor do aborto, contra ou a favor da legalização das drogas, elas são muito bem-vindas. E fica o espaço e a oportunidade para lá na frente se discutir esses temas. Mas nós achamos que fazer essa divisão logo na largada, com tantas coisas importantes para serem resolvidas, não faria sentido, né? E fica a liberdade de cada um de ter a sua posição sobre esses temas, até porque não são temas simples, e a gente sempre fala que quer transformar o Brasil num país admirado, quer dizer, a gente quer que o Brasil vire uma Suíça, uma Alemanha, os Estados Unidos, é esse tipo de país, uma Austrália, e na maioria desses países, esses temas, essas questões ainda não foram bem resolvidas. Então, a nossa proposta é: vamos deixar isso para uma discussão mais à frente e vamos eleger as prioridades, né? Muitas perguntas aqui a respeito das parcerias políticas. O Novo vai fazer parcerias políticas? Como é que vai funcionar o controle dos políticos do Novo? O Linen Bueno fez uma pergunta aqui que resume várias outras, né? O que o Novo vai fazer para não se transformar em um partido velho? O Novo, a princípio, é o seguinte: primeiro, isso vai depender de todos nós. A gente vai ter que estar muito vigilante com o partido. Até algumas perguntas a gente recebe: como é que o Novo garante isso? A gente não consegue garantir as coisas. Seria uma mentira a gente dizer que nós garantimos, porque eu até brinco: você assina um contrato dizendo que vai pagar um empréstimo, quem garante que você vai pagar? Ninguém. Então, o Novo não tem essa garantia. Agora, dito isso, existem algumas coisas que a gente quer fazer para minimizar esse risco. Primeira coisa, nós entendemos, decisão nossa, nós não vamos fazer coligações. Por quê? Porque os partidos não têm uma proposta semelhante ao Novo. Então, nós não vamos fazer coligação. Isso não quer dizer que, em determinado momento, não tem nenhuma opção. Por exemplo, nessa última eleição, o Novo se posicionou como apoiando o voto no Aécio, na 45. Dissemos: o projeto do PSDB é diferente do projeto do Novo, mas é importante preservar alguns avanços que foram feitos. E nós julgávamos que a gestão do PSDB preservaria mais essas conquistas, como a estabilidade econômica, do que como o combate à inflação, que preservaria mais do que o PT. Então, nós apoiamos isso, o voto nele, mas não significa dizer que nós viríamos a fazer uma coligação. São coisas distintas, porque a coligação teria como pressuposto ter as mesmas ideias, o que não é o caso com os 32 partidos existentes. Então, nós não vamos fazer coligação. Quanto aos políticos do Novo, aí aproveitando, talvez surja essa pergunta também, muita gente pergunta se a gente vai aceitar políticos já existentes, já que estão atuando. Nós julgamos adequado, e é isso que nós temos falado, é o seguinte: nós não fazemos uma restrição prévia a nenhum dos políticos que estão aí. Agora, obviamente, para que esse político venha participar do Novo, nós gostaríamos que ele compartilhasse das mesmas ideias do Novo, e não só. É importante que, se ele compartilha dessas ideias, é importante que ao longo do seu processo, seja de atuação no Legislativo, seja de atuação no Executivo, ele tenha demonstrado coerência com isso. Então, é isso que nós vamos buscar. E, principalmente, que ele esteja preparado para fazer isso que a gente já disse aqui, que às vezes não é muito fácil, especialmente se você já está nesse ambiente, que é estar disposto a reduzir o seu poder, né, e devolver poder para o cidadão. Então, dito isso, vamos ver o que sobra, né? E, por último, só nessa questão do político, o que existe no Estatuto do Novo, existe um compromisso de gestão e um compromisso de atuação parlamentar. Então, a pessoa, quando for ser candidata, ela vai assinar um compromisso de atuação parlamentar, dizendo basicamente quais são os princípios, os parâmetros, assumindo alguns compromissos na sua atuação no Legislativo. E, ao mesmo tempo, se ela for um candidato pelo Executivo, ele vai assinar um plano de metas também para o Novo.
De novo, isso não garante, mas é mais uma forma da gente tentar ter um maior controle sobre esse processo e só complementando que também é do Estatuto e que foi feito também nessa mesma linha, diferente dos partidos que existem hoje, que é o seguinte: se a pessoa é um membro do diretório do Novo, ele não pode ter um cargo público, porque o raciocínio é o seguinte: o partido tem que monitorar e acompanhar o candidato que foi eleito, né? Então, é razoável que a pessoa que está na direção do diretório, nos diretórios, não tenha um cargo público, para que as coisas não se misturem, né? Então, o diretório daqui, por exemplo, de Santa Catarina, vai acompanhar aquele deputado, aquele vereador que foi eleito por aqui, mas eles não podem ser a mesma pessoa, como na maioria dos partidos né? Se você for em vários partidos, o presidente de um é o senador, o presidente de outro é o deputado, quer dizer, se cria um conflito de interesses e não segrega o que é gestão do partido e o que é gestão pública. Então, essa foi outra medida que está no Estatuto que visa melhorar esse sistema, vamos dizer, de governança do partido, né? João, o Antônio perguntou como seria a posição do Novo em relação às instituições como o INCRA, a FUNAI, né? E se aqui o Eduardo está perguntando se o Novo seria a favor da privatização da Petrobras. E o João Vitor está perguntando também a respeito dessas instituições, como ficaria a relação do Novo com as Forças Armadas. Quer saber qual é o posicionamento do Novo, se ele é a favor da equiparação salarial, da retomada do aparelhamento, da renova da frota e tudo isso. Olha, eu vou tentar responder algumas, provavelmente outras a gente não tem a resposta pronta, até porque não nos debruçamos ainda sobre o assunto, né? Na parte de privatização, conceitualmente o Novo é contra qualquer empresa pública, né? Nós entendemos o seguinte: primeiro, não faz sentido do ponto de vista da liberdade do indivíduo. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer, não faz sentido você imaginar que alguém pagou mais imposto em alguma coisa, o sujeito comprou o feijão que ele comprou, o arroz que ele comprou, teve uma carga tributária maior e aquele dinheiro virou o capital da Petrobras ou o capital do Banco do Brasil. Cada um deve ser livre para adquirir a empresa que quiser, mas você não pode ser obrigado a fazer isso de uma forma compulsória, né? Então, o Novo, do ponto de vista de liberdade do indivíduo, nós achamos que não deveria ter empresa. E segundo, a gente sabe que o Estado é muito mau gestor. Então, vamos diminuir a quantidade de coisas que o Estado gere para ver se nas que ele precisa estar presente, ele vai fazer uma gestão melhor, né? Isso é uma coisa básica de alocação dos nossos recursos. Então, qualquer empresa deveria ser desestatizada. Óbvio que isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Nenhuma das ideias do Novo você vai implementar do dia para a noite, mas você tem que ter isso no horizonte e saber que é aí que você vai chegar e fazer isso de uma forma gradual, né? A parte salarial, quer dizer, o nosso pressuposto é que as pessoas devem ter boa remuneração e devem ter as condições de trabalho adequadas, né? Eu não saberia dizer, quer dizer, quanto está defasado a parte de Forças Armadas, o que precisa ser investido, mas, em tese, se aquela área é importante, você deveria ter ela bem equipada. Acho que esse é o pressuposto. E relacionamento FUNAI e INCRA, de novo, órgãos técnicos podem e devem existir, mas eles não podem ser gerenciados ou terem como objetivo uma questão ideológica, né? Ou um aparelhamento não por um regime de competência, mas por um regime de ideologia, né? Então, acho que é isso que a gente deveria trabalhar para mexer, né? Tem muitas perguntas aqui a respeito da escola econômica e filosófica que o Novo apoia. E o Patrick quer saber qual é o posicionamento do Novo a respeito do Foro de São Paulo. Na verdade, eu diria que nós não temos nenhuma escola que seja assim. Eu diria diferente. O Novo não quer ser refém de nenhuma escola de pensamento econômico. Por quê? Nós queremos ser refém da lógica, do bom senso, da racionalidade. Tudo que fizer sentido, for dentro disso, é bem-vindo. Mas o nosso projeto é diferente. O nosso projeto é de transformação do país. Não é da venda do liberalismo,
não é da venda da escola austríaca, não é da venda da escola do Milton Friedman, quer dizer, é diferente de alguns movimentos, de alguns institutos que têm isso como a principal finalidade, né? Então, inclusive por isso até que nós evitamos um pouco alguns rótulos, porque nós não queremos ter o compromisso com o rótulo. Eu acabei de falar aqui, por exemplo, sobre esse posicionamento das drogas e do aborto. Eventualmente, se o Novo adotasse um rótulo de ser um partido liberal ou libertário, teríamos que ter um posicionamento claro nessa linha, mas nós entendemos que isso não é o roteiro que a gente gostaria de seguir. Então, não tem nenhuma escola que vá ser a base do Novo, mas é óbvio, quer dizer, até pelas características, pelos valores que eu comentei, nós temos uma tendência a um viés liberal por acreditarmos que são ideias que fazem mais sentido, né? Segundo, qual que era a outra? Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é o seguinte, nós achamos um absurdo você ter uma reunião de grupos e instituições, inclusive com um aparelhamento de coisas do governo, participando desse processo. Não tem nada contra, se você tem ideologicamente, você tem princípios ou pensamentos parecidos, não vejo problema nenhum que as pessoas se reúnam e discutam aquilo. A gente não deve proibir, inclusive dentro do conceito de liberdade. Agora, o que você não pode é usar aparelhos do Estado, organismos do Estado, benefícios do Estado, quer dizer, pessoas que estão em cargos públicos para representar toda a população participando desse processo. Acho que esse que é o grande problema, né? O Sérgio perguntou aqui, resumindo uma pergunta de várias outras pessoas, a respeito do sistema financeiro e bancário hoje do Brasil. Ele pergunta aqui, como numa economia com tanta intervenção, os bancos lucram tanto? Qual seria a realidade com o livre mercado? Como ter coerência no setor bancário? Eu diria o seguinte, é justamente pela grande intervenção que você diminui a concorrência, né? Então, a grande intervenção do governo e essa sensação que ele passa de que está protegendo o consumidor, que normalmente essa proteção é feita através de alguma regulamentação, de alguma exigência, essa é uma proteção que é péssima para o consumidor, porque não tem melhor proteção para o consumidor do que a concorrência. Na medida em que você começa a estabelecer tanta exigência, tanta regulamentação, você passa a ter poucas pessoas que conseguem atender todas aquelas exigências e todas aquelas regulamentações. Com isso, o número de ofertantes do produto diminui. O número de ofertantes daquele produto diminuindo, os preços são maiores, né? Então, essa é uma lógica que a gente deveria mudar, justamente abrir a concorrência para o setor. O sistema financeiro é um exemplo típico, né? Você tem um nível de exigência de capital, de controle, de tantas regras, que os bancos pequenos têm muito pouca capacidade de sobrevivência. E no Brasil, especialmente, porque você tem uma inflação muito alta, né? O que faz com que os bancos que têm o valor da rede, de você ter agências bancárias, vale muito. E os bancos menores que podiam se estruturar e que não têm isso, têm uma grande dificuldade de ter recursos. Então, é um cenário que hoje reflete muito a realidade do que a gente tem, da quantidade de intervenções, de um processo inflacionário. O que a gente tem que incentivar e entender esse processo é que, eventualmente, a história do atalho, né? Aquela proteção que parece boa ao consumidor acaba, no longo prazo, virando um custo grande para ele. Então, acho que desonerar os mercados, reduzir a regulamentação, incentivar a concorrência, isso é o que a gente deveria fazer, né? Tem várias perguntas aqui a respeito do Pacto Federativo, né? Hoje a União concentra grandes números de recursos e os municípios e estados não tanto. Tem uma outra pergunta aqui que correlata a isso, que é do Paulo Felipe. Ele diz que é muito urgente a necessidade de uma reforma tributária. O Novo possui uma proposta concreta para resolver esse problema do Pacto Federativo e da carga tributária? Eu diria que esse está ainda lá naquela linha das propostas que a gente vai ter que trabalhar. Conceitualmente, nós somos totalmente a favor do federalismo, quer dizer, nós entendemos que é o mesmo raciocínio do indivíduo, né? Quanto mais o poder
puder chegar perto do indivíduo, melhor. Então, o poder concentrado no indivíduo é melhor do que ele concentrado no município, ele no município é melhor do que ele concentrado no Estado, e ele no Estado é melhor do que o concentrado na República, no ente federativo. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é mudar o que tem hoje. Nós gostaríamos que os municípios tivessem muito mais autonomia, quer dizer, dos impostos que recebem, como aplicam, e não ficar o que existe hoje, que boa parte dos prefeitos acaba gastando muito tempo dele negociando verbas em Brasília, né? Então, isso não faz, não teria muito sentido isso. A outra era do Pacto Federativo. Não, e a carga tributária. Não, e a carga tributária, certamente a gente precisa reduzir e simplificar, né? Não tem uma proposta específica ainda, mas a gente precisa reduzir e simplificar. Agora, não dá também, isso a gente não pode se enganar, e muitas pessoas falam, precisa reduzir a carga tributária. Você precisa reduzir primeiro a estrutura do Estado, porque se reduzir a carga tributária e não reduzir o gasto, vai acontecer aquilo que a gente viu naquele gráfico, né? A despesa continua, a receita cai e você abre um buraco. O que a gente está fazendo? Abrindo uma conta para as futuras gerações, que é uma coisa que a gente... É um dos pressupostos do Novo também, é não deixar a conta para as futuras gerações. Pelo contrário, né? Quando a gente montou o partido, e muitos de nós está lá porque quer deixar um país melhor para os nossos filhos, né? E aí deixar um país com a conta grande não é o ideal. Então, a carga tributária tem que vir, a reforma, a redução, mas ela tem que ser acompanhada por uma mudança nesse modelo de Estado, para que a coisa fique de pé, né? Tem várias perguntas aqui, eu vou procurar resumir, porque esse é até um sentimento meu também, né? A população fiscaliza muito o poder executivo. No entanto, o poder legislativo capta também uma quantidade grande de recursos e ele tem uma força política muito grande em todo o processo. Aqui nessa casa, por exemplo, cada vereador tem uma verba enorme para cada gabinete, para contratar pessoas, e acaba que essas pessoas acabam não trabalhando de fato nas funções políticas, mas sim como cabos eleitorais. Que proposta que o Novo tem para modificar esse sistema e acabar com esse gargalo no legislativo? Eu diria que a gente tem gargalo nos três poderes, né? Acho que no judiciário também é um problema talvez de eficiência e talvez tantas leis existem e a quantidade enorme de legislação faça com que o judiciário também fique muito ineficiente, mas o legislativo é um caso típico. Para começar, assim, algumas coisas práticas, de novo, vamos ter que pôr mais coisas no papel, mas algumas coisas práticas é o seguinte: existem cidades, municípios, onde certamente a função de vereador poderia ser uma função sem remuneração, a ser feita de forma voluntária, né? Você tem cidades pequenas e que o tempo consumido, como às vezes a gente é síndico do prédio e não recebe nada, você faz um rodízio ali, porque aquilo então deveria funcionar assim. Acabar com privilégios também na classe política e que acaba distanciando o político da vida normal do cidadão é uma coisa fundamental. A gente tem que cortar isso. Não temos assim, já a receita de bolo pronta, mas a gente tem que caminhar nessa direção. Acho que isso é muito claro, né? Volta e meia nós temos exemplos de um ou outro parlamentar que abre mão disso e realmente a quantidade de assessores, o volume de recursos que você tem é gigantesco. Eu acho que aí o principal e talvez um bom começo seja dar o exemplo. Eu acho que quando qualquer um de nós está em alguma empresa e você discorda eventualmente do que uma outra área está fazendo e do que você faz, tem uma área que gasta muito naquilo e a sua área não gasta, o que você faz? Você procura dar o exemplo e dizer, olha, eu estou fazendo assim, por que os outros não fazem assim? Então, talvez uma boa ideia, do ponto de vista muito prático e operacional, seja que as pessoas do Novo, ao assumirem alguns cargos, isso a gente pode colocar como uma das metas, vão abrir mão de uma série de privilégios, né? Não nos parece razoável que a pessoa não tenha uma remuneração se ela estiver fazendo uma tarefa que consoma boa parte do seu tempo, né? Então, é razoável que ela tenha uma remuneração para isso, mas não precisa ter tantos benefícios, então vamos abrir mão e, dando o exemplo, depois forçar para que outros façam isso, né? Do termo ambiental, ela gostaria de saber se o Novo tem alguma proposta nesse sentido. Isso, até para prevenir as crises climáticas que vem passando, por exemplo, o Sudeste. Não temos. O que
o que nós temos eu não citei aqui, mas está no nosso site como um dos 6 valores do Novo, que é muito importante, que é a história da visão de longo prazo, né? E a visão de longo prazo basicamente tem a ver a não deixar uma dívida para a próxima geração. E essa dívida pressupõe financeira e ambiental, né? Então, acho que por aí é um tema importante, mas ele tem que andar muito junto as duas coisas, né? Você tem que pensar no ambiente e também não fazer medidas, pelo menos é o nosso entendimento, que você cria uma proteção ambiental, mas deixa um ônus financeiro. Você tem que trabalhar nas duas coisas. Então, as propostas sobre isso vão estar mais à frente aí. Eu até diria o seguinte: quem for da área está convidado a nos mandar ideia e participar um pouquinho mais à frente quando a gente começar a rascunhar essas ideias sobre cada tópico específico, né, de propostas. E, para terminar, né, quero pedir desculpas se alguém não foi agraciado aqui com a sua pergunta, mas, como eu falei, a gente vai passar todas elas ao João, e, à medida que do possível, ele vai respondendo através dos e-mails que vocês deixaram. Tem um sentimento aqui, acho que é o maior número de perguntas, João, que diz que, e isso é uma constatação, que os partidos de esquerda são muito organizados e eles têm uma doutrina muito arraigada na sociedade. Esse status do Estado de paternalista está muito incutido na situação, na população. Como o Novo vai fazer para levar essas ideias expostas aqui à grande população, fazer com que as pessoas entendam que essas ideias podem, de fato, melhorar a vida delas na prática? Eu acho que aí tem duas coisas, né? Primeiro, a gente tem que mostrar exemplos práticos para as pessoas, né? Eu acho que é bom mostrar outras realidades, como é que as coisas funcionam, mostrando isso, que ali há um ganho, né? Segundo, explicando para as pessoas que, na verdade, a vida delas, quem toca melhor, quem é ela que tem capacidade de empreender. Agora, a nossa experiência tem sido esse questionamento feito, muita gente já tem feito em algumas palestras, algumas reuniões que a gente faz, mas eu diria para vocês, quer dizer, o retorno que a gente tem tido quando você vai para pessoas que mais simples, elas entendem isso. Elas entendem que o que faz a diferença é o trabalho delas, porque as coisas no dia a dia não funcionam direito, que o Estado fala que dá as coisas, mas não dá, que ele fica 1h30 no trânsito lá para sair de casa para o trabalho. Então, essas pessoas, na verdade, eu tendo a achar, e é uma aposta, mas eu tendo a ser otimista de que vai haver uma adesão maior do que a gente imagina. O que eu acho que é o grande diferencial, vamos chamar de esquerda, para o outro lado, é que a turma da esquerda é muito mais engajada no processo de abordar as pessoas, de vender. Mas o discurso e a lógica está do nosso lado. É isso que eu confio. Eu confio que a racionalidade e a lógica estão do nosso lado. O que a gente precisa, e aí a gente até comentava isso no caminho para cá, eu e o Alexandre, o que a gente precisa é ter tempo, porque tem um lado que trabalha mais do que o outro. Tem uma turma que trabalha menos, tem mais tempo para fazer isso. Né? Então... eu acho que é duas coisas. A gente precisa ter tempo para fazer isso um pouco. E, infelizmente, quer dizer, no Brasil, como eu falei aqui na questão da oposição e da concorrência, todo mundo vende a mesma coisa, né? Então, se vocês lembrarem, eu gosto desse exemplo do debate lá da Dilma com o Serra, o último, era a discussão quem ia dar um maior salário mínimo, como se eles dessem um salário mínimo. Então, um dizia, eu vou dar R$1.000, eu vou dar 1.200. Eu até brinco, tinha um amigo meu que dizia o seguinte, eu falava logo, eu vou dar 5.000, o dinheiro não é meu mesmo? Porque... Mas é justamente isso. Então, essa dinâmica que a gente tem que mostrar para as pessoas. Falou, está vendo esse saco de feijão que você comprou aqui? 30% desse saco de feijão é imposto. Você podia estar comprando 40% a mais de feijão, 50% a mais de feijão, não está comprando porque você está tendo uma ação de uma empresa lá que estão roubando a tal de Petrobras. Entendeu? Essas coisas a gente tem que mostrar. A lógica está do nosso lado. Eu tenho muita confiança que se a mensagem não for entendida, é um erro nosso, né? Então, não é fácil, eu acho que mais pela falta de tempo, mas eu acho que dá para
dá para fazer isso, especialmente se a gente tiver o veículo, e eu acho que por isso, eu acho que o novo pode ser muito importante nesse processo, da gente aglutinar as pessoas em torno de uma ideia, e uma ideia essa que tem capacidade de fazer mudanças, porque vai participar do processo. A gente vai estar no jogo, a gente vai eleger gente, a gente vai se pronunciar, a gente vai aparecer, tem coisas diferentes na proposta, tem coisas diferentes no estatuto, e eu acho mais importante, se a gente fizer isso com muita transparência e com muita sinceridade, as pessoas vão entender que a gente não está fazendo esse discurso para enganar ninguém, a gente está fazendo isso para melhorar a vida delas. Então, acho que esse vai ser um dos nossos diferenciais, né? Mas vamos ver. Essa é a aposta. Mais alguma coisa aí, Fernando? Não, João, agora a gente vai... Só peço que tu vai participar ainda do sorteio com a gente. O Alexandre só queria dar um recado aqui antes de a gente iniciar o sorteio. Obrigado. João, muito obrigado pela palestra, foi muito reveladora. Gente, e rapidamente, só para pedir a colaboração de vocês, após o sorteio, se vocês puderem deixar ali na mesa da recepção a numeração do sorteio, para que nós possamos reaproveitar em uma próxima ocasião, para minimizar os custos, porque está complicado as coisas. A Dilma acabou com a economia, então tem que fazer economia a gente. E outra questão que eu queria falar para vocês é que as camisetas, algumas pessoas na recepção, quando chegaram, adquiriram a camiseta, mas ainda não tinha chego aqui. Elas já chegaram, vocês podem retirar ali com o pessoal lá embaixo. E aproveitando também o ensejo para pedir para vocês também, quem não adquiriu, também adquira, para que nós possamos ter um caixa para trazer o João aqui mais vezes, né? Precisamos dos sócios aí para nos fortalecer nesse trabalho. Ok? O Fernando vai continuar aqui com você. Pessoal, então a gente, como a gente falou, a gente vai sortear o kit do novo, que é uma camiseta, o bottom e mais o adesivo, e também 2 camisetas da Vista Direita. A gente tem aqui representantes da empresa que está apoiando as ações aqui do Novo Santa Catarina. João, a gente queria pedir um favor teu, já que tu não teve acesso à lista, não conhece ninguém aqui, então não vai ser, como se diz, questionado. Nós tivemos 263 presentes. Então, a gente acabou preferindo fazer assim o sorteio. A gente queria que tu elencasse 5 números entre 0 e 263, para que a gente pudesse fazer a entrega aí dos itens para os nossos caros simpatizantes. 5 números. Então, vai lá no chute. 28. Espera só um minutinho. Pessoal, 28, alguém tem? Está valendo um kit do Novo entregue pelo presidente do Novo aqui diretamente para vocês. E tem que usar a camiseta depois bastante, tem que usar a camiseta, sim. Mais um, João, por favor. 75. Opa, pode vir, Vitor. Uma salva de palmas para o Vitor, por favor, pessoal. João, pode fazer, por favor, a entrega para o Vitor da camiseta? Um kit do Novo. Vitor, se ficar pequeno ou grande, depois pode trocar lá. É só simbolicamente agora, tá? Só um minutinho, João, Vitor, só o fotógrafo está lá em cima, se puder fazer só uma imagem para a gente depois, uma foto entregando a camiseta, lá em cima. Não, bota já dentro. Isso. Então estão lá em cima. Acho que querem que a gente fique ali, ó. Isso. Fechou, Hans? Obrigado. João, mais um número, por favor. Vamos lá, 112. 112, tem alguém? Não. Então vamos outro. 105. Pessoal, opa! Vamos lá. Parabéns, vamos. Salve de palmas, pessoal. Lá pro Hans. Tá entregue. Obrigado, viu? Fernando, pode ir até que número? Agora são até 263. Tá, 222. Opa! Pode vir, por favor, receber.
Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. O pessoal da Vista Direita está presente? Alguém? O Daniel, o Carlos? Está aqui, o Daniel. Daniel, por favor, Daniel. Pessoal, só para lembrar para vocês, www.vistadireita.com.br são as camisetas que tem que trazem essa ideologia liberal estampada, e a gente valoriza muito o trabalho do pessoal da Vista Direita e tem apoiado bastante o Novo. Então, na verdade, João, eu ainda pediria que tu selecionasse os 2 últimos números e na hora o Daniel fizesse a entrega em conjunto aí das camisetas. Tá ótimo. Então, vamos lá, 14. Então, esse vai ser o último, 67. Uma salva de palmas, pessoal, vamos lá. Afinal, quem que é o número 30 aí? Ah, não, mas não foi ainda. Oi? Não, mas é porque seria muito óbvio falar o 30, né? Tá, vamos fazer o seguinte, tu pegou o 30, depois no final tu passa lá e pega uma camiseta também. Bom, mas o 30 era o último que eu ia pedir. Ah, João, pô, acabou com a minha Não podia surpresa. deixar de pedir o 30, né? Não, mas vai ganhar, então vou tem deixar. Tem sorte de pegar o 30. Mais um número, João, por favor. Então, 60. Não, então 90. Vamos 330, 120. 150. Opa, aqui, João. 120 já, então ótimo. Parabéns, obrigado, pessoal. Só um sorriso lá para a câmera da verdade. Bom, com a última entrega, quero agradecer a todo mundo pela presença. João, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Pessoal, os contatos já foram passados. Qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigado e boa noite. Boa volta para todos vocês. Obrigado pela presença.